Então, olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção da lista de exercícios de função quadrática. Então, a primeira questão pedia para nós identificarmos os coeficientes a, b e c das seguintes funções. Então, lembrando, a nossa função quadrática ela tem a seguinte forma: ax² mais bx mais c. Então, o a será o coeficiente do x², o b é o coeficiente do x e o c é o coeficiente independente. Então, aqui na letra A, nós temos o A é 3, o B é menos 5 e o C é raiz de 2. Aqui na letra B, o A é menos 3 quartos, o B é menos 2 e o C é 1. Aqui na letra C, o A é menos 7, o B é 0, porque eu não tenho o termo de x, e o C é 5 terços. Aqui na letra D, o A é menos 9, o B é 0, porque eu não tenho, e o C é 0, porque eu também não tenho. Aqui na letra E, o A é menos raiz de 5, o B é 0 e o C é menos 4. Então, como eu já falei várias vezes durante as aulas, a identificação correta dos coeficientes A, B e C já resolve grande parte dos nossos problemas com as funções quadráticas. Número 2, dada a função f de x igual a x² menos 5x mais 4, calcule. Então, aqui simplesmente nós teremos que substituir o x pelo número que está entre parênteses. Então, aqui na letra A é 0, 0² menos 5 vezes 4 mais 4, 5 vezes 0 mais 4. Isso daqui dá 4, né? 0², 0, 5 vezes 0, 0, sobra 4. Na letra B, nós temos que trocar o x por 4. Então, 4² menos 5 vezes 4 mais 4. 4², 16. 5 vezes 4, 20. Somando tudo isso aqui, dá 0, né? Letra C, devemos trocar o x por 1/2, tomando cuidado aqui na potência em especial. Então, 1/2 é 1/4, menos 5/2 mais 4. Aqui vamos colocar tudo numa fração de denominador 4. 1/4, 5/2 fica 10. Aqui fica 16. Então, nós temos 7 quartos, nossa resposta aqui. Ah, prefiro trabalhar com vírgula. Pode trabalhar com vírgula. 7 quartos vai dar 1,75, tá? E aqui menos 1 também, tomando cuidado, porque ele é negativo, então eu preciso colocar parênteses tanto na potência como na multiplicação. Menos 1² dá 1 positivo, menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo, mais 4, isso aqui dá 10. Tá? Então, cuidado quando for negativo, cuidado quando for fração. Número 3, calcular os zeros das seguintes funções, depois escolher 3 delas e esboçar o gráfico. E aí eu coloquei para vocês como sugestão a letra A, B e C, ou a letra D, que são de fato as mais tranquilas para se fazer gráfico. Aqui eu vou só fazer a correção das raízes, né, e o gráfico, e eu deixo com vocês fazerem depois. Que, na verdade, gráfico para a gente, nesse momento, é o menos importante. O mais importante é a gente conseguir calcular os zeros. Então, na letra A, f de x igual a x² menos 3x menos 10. Primeira coisa, então, identificar o A, B e C. Então, o A é 1, o B é menos 3, o C é menos 10. Feito isso, calculamos o delta aqui. Delta é b² menos 4ac, menos 3² menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Então, aqui dá 9 mais 40, 49 o delta. Terceira parte, encerramos a conta, x igual
A menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, vai ser menos 3, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes 1. Menos com menos 3 fica positivo, raiz de 49 é 7, fica 2 aqui embaixo. Agora, por fim, a gente divide num caso onde esse mais ou menos é positivo e no caso aqui onde esse mais ou menos é negativo. Então, x1, 3 mais 7 sobre 2, isso aqui dá 10 sobre 2, que dá 5. x2, 3 menos 7 sobre 2, isso aqui dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, 5 e menos 2 são as duas raízes, ou os dois zeros da letra A. Na letra B, é x ao quadrado mais x menos 20, faltou f de x ali na frente. Até eu coloquei bastante. Eu vou fazer a letra B no próximo slide. Então, aqui na letra B, nós temos f de x igual a x quadrado mais x menos 20. Primeira coisa, identificar o A, B e C. O A aqui é 1, o B aqui é 1, o C aqui é menos 20. Segunda coisa, calcular o delta. Lembrando, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Isso aqui dá 1 mais 80, 81 o delta. Calculou o delta, encerramos a conta com x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos menos 1 mais ou menos a raiz de 81, dividido por 2 vezes 1. Menos 1 mais ou menos a raiz de 81 é 9. Chegou aqui, não tem mais conta para fazer, divide num caso onde é mais e onde é menos. Então, mais 9 sobre 2 dá 8 sobre 2, que é 4. x2 igual menos 1 menos 9 sobre 2, menos 10 sobre 2, que dá menos 5. Então, as duas raízes, 4 e menos 5. Nessa 3 aqui eu vou fazer o gráfico, só para ficar pelo menos uma de correção do gráfico aí. Então, fazer o gráfico é fazer a tabelinha x. Aqui nós fazemos o valor da função desse x. E aqui nós fazemos o par ordenado x, y. Então, vou fazer 1, 2, 3 e 4 e 0. Então, para 1, ficamos com 1 ao quadrado mais 1 menos 21, menos 20. Isso aqui dá menos 18. 1 e menos 18. Para 2, 2 ao quadrado mais 2 menos 20. Isso aqui dá menos 16, menos 14. Que dá 4 mais 2 dá 6, menos 20, menos 14. Aqui, 3 ao quadrado mais 3 menos 20. Isso aqui dá 9 mais 3, 12, menos 8. O 4, 4 ao quadrado mais 4 menos 20 dá 16 mais 4, 20. Isso aqui deu 0. E do 0 dá 0 ao quadrado mais 0 menos 20 dá menos 20. Vou fazer mais um valor. Vou fazer o 5. Vamos desenhar o gráfico assim para ver o que a gente tem aqui. Então, aqui, 1 com menos 18, aqui é o menos 20, aqui é o menos 18. 2 com o menos 14, mais ou menos aqui. 3 com o menos 8. 4 com o 0, aqui. E o menos 20. A gente precisa desenhar mais. Então, vamos fazer menos 1 aqui.
menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 20. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. Isso aqui dá 20. Menos 20. Menos 20. Vamos desenhar aqui. Menos 1. Menos 20 aqui embaixo. Vamos fazer o menos 2. Então, nós ficamos com menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 20. Isso aqui dá 4. Isso aqui dá menos 18. Então, ele já começa a subir aqui de novo, né? Menos 2 com esse menos 18 aqui. E daí aqui a gente já tem uma ideia da curva. Seria isso aqui. Tá, então, qualquer coisa que quiserem ter certeza, faço também o menos 3, o menos 4, que são pontos que vão dar mais certeza ali pra gente. Mas a curva vai ser exatamente assim, passando por esses pontos todos. Letra C. Então, aqui na letra C, a função é menos x ao quadrado, menos x mais 12. Então, a primeira coisa é identificar o A, o B e o C. Então, o A é menos 1, o B é menos 1 e o C é 12. Segunda coisa, fazer o delta. B quadrado menos 4AC. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 12. Isso aqui dá 1, aqui vai ficar positivo. 4 vezes 12, 48, 49 o delta. Terceiro passo, encerrar a conta com menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos menos 1 mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes menos 1. Cuidado com esse sinal negativo. Menos menos 1 fica 1 positivo, a raiz de 49 é 7. Embaixo fica menos 2. Não tem mais o que fazer de conta, divide, no caso, x1, onde é positivo, x2, onde é negativo. 1 mais 7 sobre menos 2, isso aqui é 8 sobre menos 2, que dá menos 4. Aqui no x2 é 1 menos 7 sobre menos 2, menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Vamos fazer o gráfico aqui também dela. Então, x, a função e o par ordenado. Vamos pôr menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu faço o gráfico aqui no cantinho. Então, para menos 2, nós teremos menos menos 2 ao quadrado, menos menos 2 mais 12. Isso aqui dá menos 4, mais 4, mais 12, dá 10. Aqui vai dar menos menos 1 ao quadrado, menos menos 1, mais 12. Então, isso aqui dá exatamente 12. Porque vai ficar um positivo, um negativo, isso, 0. 0 ao quadrado menos 0 mais 12, isso aqui também dá 12. E 1. 1 ao quadrado menos 1 mais 12. Faltou menos aqui na frente, isso. Então, nós temos aqui 10. E menos 2 ao quadrado, menos 2 mais 12. Isso aqui vai dar, deixa eu anotar aqui,
1 e 10. Então, aqui vai dar menos 4, menos 6, 6. 2 e 6. Esses pontos já são bem suficientes para a gente marcar o gráfico. Aqui está o 12. A gente tem menos 1 e 12, aqui em cima também. A gente tem menos 2 e 10, aqui. A gente tem 1 e 10, aqui. E o 2 e 6, esse 2 e 6 não precisava, mais ou menos aqui. Fez isso, faz a parábola passando pelos pontos. E gostaria de destacar, então, nesse anterior aqui, positivo, o A é 1 para concavidade para cima. Nesse aqui, negativo, A, concavidade para baixo. Letra D, menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Não sei porque eu estou escrevendo aqui, enfim. O A é menos 1, o B é 4, o C é menos 4. Primeira coisa feita, segunda coisa, delta, b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 4 menos 4 vezes menos 1, 4 ao quadrado, né? Vezes menos 4, 16 menos 16, que dá 0. Terceira e última parte, x igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos menos 4 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes menos 1. Isso aqui, então, fica menos 4 sobre menos 2, porque a raiz de 0 é 0, tanto faz eu somar ou subtrair 0, não altera. Então, aqui a nossa raiz é 2. E tem, no caso, as duas raízes vão ser iguais aqui na letra D. Letra E, talvez é a mais complicada por causa dos números grandes, e por isso que eu indiquei para não fazer o gráfico dessa letra E, e nem a da letra F. F de x igual a 36x² mais 12x mais 1. Primeira coisa é identificar A, B e C. A é 36, B é 12, C é 1. Segunda coisa, fazer o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Então, nós temos, que eu escrevi C e é 1, né? Então, nós temos aqui 12 ao quadrado menos 4 vezes 36 vezes 1. 12 ao quadrado é 144. 4 vezes 36 também é 144. Então, isso aqui também dá 0. Acabando a fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 12, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes 36. Então, aqui vai ficar menos 12 sobre 72. Isso nós podemos simplificar por 6 e por 12. Podemos simplificar diretamente por 12. Vai dar menos 1 sexto. E só tem uma raiz aqui, então 1 sexto. Letra F. Então, f de x igual a 2x² menos x menos 6. A é 2, B é menos 1, C é menos 6. Segunda coisa, fazer o delta.
b quadrado menos 4ac, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 6. Isso aqui dá 1. Aqui vai ficar positivo, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 1 mais 48, 49. Acaba a conta com x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo, vamos ficar com menos menos 1. Cuidado com esse número negativo. Mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes 1. Então, nós temos 1 positivo, raiz de 49 é 7. Chegou aqui, não tem o que fazer, separa, num caso, x1 positivo, x2 negativo. 1 mais 7 sobre 2, que dá 8 sobre 2, isso aqui dá 4. 1 menos 7 sobre 2, isso aqui dá menos 6 sobre 2, que dá menos 3. E são as duas raízes. Aqui embaixo é 4, né? Volta, então. Aqui o A é 2, não é 1. Errei aqui. Então muda tudo aqui embaixo. Aqui é 2, porque o A é 2, então aqui fica 4. Aqui fica 4, aqui fica 4, aqui fica 4, aqui fica 4. Então é 2 e menos 3 meios. Agora sim. Então, estão feitas as 6. Ufa, acabou finalmente. A função real f de variável real dada por menos x ao quadrado mais 2 mais 20 tem um valor. Aí ele está falando de máximo e de mínimo. Então, o que eu falei para vocês durante o vídeo. Falou de máximo e mínimo, a gente já tem certeza absoluta que está se relacionando com vértice. Então, precisamos calcular o vértice, basicamente. Lembrando, x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, vamos identificar o A, B e C para facilitar nossas contas. A é menos 1, B é 12, C é 20. Então, x do vértice é menos b sobre 2a, menos 12 sobre 2 vezes menos 1, menos 12 dividido por menos 2, isso aqui dá 6 positivo. Então, aqui a gente já sabe que ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra B. A outra já, o x está fora. Então, agora vamos fazer o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b quadrado menos 4ac. Então, substituindo, ficamos com menos 12 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 20, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Então, isso aqui dá menos 144 mais 80, que fica positivo, dividido por menos 4. Esses dois negativos vão se cancelar, ele vai ficar positivo. Nós temos, então, 224 dividido por 4, e isso dá 56. Portanto, alternativa C. Máximo de 56 para x igual a 6. 5. Muito parecida, só que aqui ele só quer o valor mínimo da função. Como ele está falando da função, ele quer saber o y do vértice dessa função, menos delta sobre 4a. Lembrando, identificando A, B e C, A é 2, B é menos 24, C é 1. Menos delta é b quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4a.
Substituindo tudo, então, nós temos menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1, dividido por 4 vezes 2. Então, aqui nós vamos ter 24 ao quadrado, ou menos 24 ao quadrado, que dá 576, menos 8, dividido por 8. 576 menos 8 é 568. E 568 dividido por 8 dá 71. Então, menos 71, porque tinha aquele sinal negativo na frente. Resposta certa, letra C. Número 6, o valor máximo da função. Então, uma questão idêntica à anterior, é só calcular o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Não vou colocar o delta de novo aqui, tá? Só vou colocar direto. Então, a é menos 1, b é 2, c é 2. Então, nós vamos ter b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a. Então, nós temos aqui 4, vai ficar positivo 4, dividido por menos 4. Então, positivo com positivo, negativo com negativo vai ficar positivo. 8 sobre 4, 2. 2. Número 7. Considere a função tal, encontre as raízes. Então, de novo, as raízes, faz o A, o B e o C, é 1 menos 2 menos 15. Primeira coisa, delta, então, B quadrado menos 4 vezes A vezes C, 4 mais 60, 64. Terceira etapa, x igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Menos com menos fica positivo, raiz de 64 é 8. Chegou aqui, calcula o x1 e o x2, onde o primeiro é positivo, o segundo é negativo, ou tu pode fazer o primeiro negativo, o segundo positivo, não tem problema nenhum. 10 sobre 2, que dá 5, e o outro vai dar menos 3. 2 menos 6 sobre 2, menos 8. 8, que dá menos 6 sobre 2, menos 3. Encontre as coordenadas do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, isso aqui vai dar menos 2 sobre 2 vezes 1. Menos com menos vai ficar positivo 2, dividido por 2, 1. Y do vértice, já vimos ali em cima que o delta é 64. 4 vezes 1, menos 64 dividido por 4. Isso aqui dá 16, menos 16. Então, o vértice dela é 1 menos 16. Questão 8. O dono de uma marcenaria que fabrica certo tipo de armário sabe que o número de armários N que ele pode fabricar por mês depende do número X de funcionários trabalhando na marcenaria. E essa dependência é dada pela função x² mais 2x. Qual é o número de empregados necessários para fabricar 168 armários? Então, eu quero saber quando o meu número de armários será 168. O que significa dizer, então, que é quando x² mais 2x vai ser igual a 168. Então, se eu subtrair 168 ali no outro lado, menos 168 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, resolvida de novo usando a fórmula de Bhaskara. Então, nesse caso aqui, você só vai fazer A, B e C, faz o delta, faz as raízes ali. Tá? E isso aqui
Eu não vou fazer de novo, porque eu já fiz um monte, então o processo é o mesmo. X quadrado mais 2x menos 168. As raízes aqui vão ser daqui da equação a gente tira que é x igual a 12 e x igual a menos 14, tá? Então faz a fórmula de Bhaskara, vai chegar nesse resultado aqui, e aí a gente pensa o seguinte, x é o número de empregados, né? Então não faz o menor sentido eu falar em menos 14 empregados. Portanto, essa resposta do menos 14 a gente descarta e a resposta do exercício é 12 empregados. 9. Um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem a posição em função do tempo dada pela função 40t menos 5t ao quadrado, em que t é a altura e t, em que h é a altura e t é o tempo. Letra A, determine a altura em que o corpo se encontra no instante t igual a 3. Então, nós vamos pegar a nossa função e vamos trocar o t por 3. 40 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 120 menos 5 vezes 9. 120 menos 45. Isso aqui dá 75 metros. Determine os instantes em que o corpo está na altura de 60 metros do solo. Então, eu quero saber quando a altura será 60. Isso significa eu dizer que é quando a minha fórmula será 60, subtraio esse 60 ali do outro lado, menos 5t quadrado, mais 40t menos 60, igual a zero. Usa a fórmula de Bhaskara aqui, tá? Menos 5t ao quadrado, mais 40t menos 60, igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara aqui, a gente chega em t igual a 2 e t igual a 6, que são os dois instantes em que ele vai ter a altura de 60 metros. Então, na verdade, a gente pode pensar isso, ele é jogado para cima e depois ele volta. Então, ele vai passar duas vezes aqui pelos 60, né? Ele passa aqui na ida e passa na volta pelos 60 metros. 10. Uma espécie de animal cuja família inicial era de 200 elementos foi testado no laboratório sob a ação de uma certa droga e constatou que a lei de sobrevivência dessa família obedecia a esta relação aqui, onde n é igual ao número de elementos vivos no tempo t em horas. E A e B são parâmetros que dependiam da droga ministrada. Sabe-se que na família desapareceu após 10 anos do início do experimento. Então, para t igual a 10, o número de elementos era 0. Determine quantos elementos tinha essa família após 8 horas do início da experiência. Eu quero saber para t igual a 8, qual era o n. Aqui dessa primeira informação dos 200, nós sabemos que para t igual a 0, era 200. A gente tem essa informação aqui. Então, aqui a gente consegue montar duas equaçõezinhas aqui, ó. Número de elementos 200 é igual a vezes o tempo ao quadrado mais b, e 0 é igual a A vezes o tempo ao quadrado mais b. Tá? Então, eu peguei o tempo e o n que a gente pensou durante a leitura aqui do enunciado e troquei aqui na relação que ela está dizendo que obedece. Excelente. 0 ao quadrado é 0, então esse termo aqui vai dar 0. Então, 200 igual a b. A gente tira essa informação aqui direto da primeira equação. Então, eu já vou aqui na segunda trocar o meu b por 200. E daí esse 10 ao quadrado eu já vou escrever como 100. Equaçãozinha do primeiro grau, só resolver ela.
A igual a menos 200 sobre 100, que dá menos 2. Ou seja, essa nossa função aqui nada mais é do que menos 2t ao quadrado mais 200. E agora é só trocar o t por 8. Então, menos 2 vezes 8 ao quadrado mais 200. 8 ao quadrado é 64. Então, fica menos 128 mais 200. Isso aqui dá 72 indivíduos, elementos. 11. O desenvolvimento da gestação de uma determinada criança que nasceu com 40 semanas, 50,6 centímetros de altura e 3.446 gramas de massa foi modelado a partir da 20ª semana, aproximadamente pelas seguintes funções. Então, aqui nós temos a função da altura, h de t, e a função do peso, p de t. Admitindo que o modelo matemático determine quantas gramas o bebê tinha quando a sua altura era de 35,6. Então, eu quero saber qual o tempo em que a altura era 35,6, depois eu vou substituir nessa equação de baixo. Bem simples essa questão. Então, 1,5t menos 9,4 igual a 35,5. 1,5t soma este 9,4 aqui. Então, aqui vai dar 44,9. 44,9 dividido por 1,5. 35,6, claro. Aí vai dar exato. Então, aqui é 35,6. Então, vai dar 45 exatos. T é 45 dividido por 1,5, que dá 30. Então, na 30ª semana de gravidez, o bebê tinha 35,5 centímetros de altura. E agora eu vou pegar aqui na minha função do peso e vou trocar o t por 30. Então, ficamos com 3,8 vezes 900 menos 72 vezes 30, que é 2.160, mais 246. 3,8 vezes 900 é 3.420. Então, 3.420 menos 2.160 mais 246 me dá um total de 1.503 gramas nessa 30ª semana de gravidez. Então, a questão 12 agora, um objeto é largado no alto de edifício e cai em direção ao solo. Expressão abaixo representa a altura h em relação ao solo, após t segundos. Após quantos segundos o objeto atingirá o solo? Eu quero saber, então, quando a altura dele será igual a zero. Ou seja, quando menos 25t ao quadrado mais 625 igual a zero. Aqui você pode usar a fórmula de Bhaskara, tá? Ou você pode resolver isso aqui como uma equação comum, igual a menos 625, subtrair 625 lá, vou dividir por 25, isso aqui dá 25. Então, t ao quadrado
é 25. Então, esse quadrado passa com mais ou menos raiz de 25, que dá mais ou menos 5. De novo, não faz sentido falar em tempo negativo, então a gente não considera aqui o resultado negativo, então depois de 5 segundos. Número 13, dada a função ax² mais bx mais 10, calcule a e b, sabendo que as raízes são 2 e 5. O que significa, então, falar que são raízes? Se eu trocar o x por menos 2 e por 5, a função vai dar 0. Então, a vezes menos 2 ao quadrado, mais b vezes menos 2 mais 10, igual a 0. Então, daqui a gente fica com 4a menos 2b igual a menos 10. Faço isso com 5. Então, a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5 mais 10 igual a 0. 5a mais 5b igual a menos 10. Vou dividir toda essa equação aqui por 5. Vai ficar a mais b igual a menos 2. Com essas duas equações, a gente monta um sisteminha. 4a menos 2b igual a menos 10. A mais b igual a menos 2. Como se resolve o sistema? Bom, vamos multiplicar essa equação aqui de baixo por 2, porque daí eu fico com o mesmo coeficiente do b. 4a menos 2b igual a menos 10. 2a mais 2b igual a menos 4. Somou tudo. 6a igual a menos 14. A igual a menos 14 sextos, que é menos 7 terços. Só conferir que isso aqui está um pouquinho estranho. Menos 2, menos 2, menos 10. 5. Ah, mas é isso mesmo. Ah, é 25, claro. É 25, então fica 5a. É óbvio. Porque aqui é 5 ao quadrado. 5a. Aqui vamos ficar com 10a. Aí muda bastante de situação aqui em nossa conta. 5a, que multiplicado por 2 fica 10. 14a aqui embaixo, aí fica bem mais tranquilo, né? 14 menos 14 dividido por 14, menos 1. Agora a gente pega qualquer uma dessas equações, substitui o a por menos 1 e está resolvido o nosso problema. Vamos fazer nessa daqui, já que ela deu errado da primeira vez. Vamos mudar nela então, já que ela gosta de aparecer. Menos 2, troquei o a por menos 1. Menos 5 mais b igual a menos 2. B igual a menos 2 mais 5b igual a 3. Portanto, a nossa função é menos x ao quadrado mais 3x mais 10. E o gráfico eu deixo para vocês fazerem. Bom, pessoal, aqui na questão 14, então, o lucro de uma empresa é dado pela redação lucro igual a receita menos custo, em que L é o lucro, R é a receita e C é custo de produção. A seguir, nós temos ali as duas funções da receita e do custo. Letra A, esboce o gráfico da função L. Não precisa... esse eu vou pedir para vocês só colocarem a função no Google e ver o gráfico, porque ele vai ficar um gráfico que não é tão trivial de fazer, com os valores do x
é meio complicadinhos porque esses valores são grandes. Então, aquele 0, 1, 2 que a gente sempre fez não vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer aqui é determinar a função L. L é receita menos custo. Então, a receita é x² mais 7.500x mais 3.000 menos o custo. Quem é o custo? 2x² mais 2.500x mais 3.000. Como que eu tiro esse sinal de menos aqui? Colocando em todos de dentro do parênteses. x² mais 7.500x mais 3.000 menos 2x² menos 2.500x menos 3.000. Então, somando o que dá para somar, perdi o cursor, achei o cursor, x² menos 2x² fica menos x², 7.500 menos 2.500, 5.000x, 3.000 menos 3.000, zero, está aqui nossa função do lucro. Coloquem essa função no Google, que já vai aparecer certinho, tá? O gráfico dela e tal. Ou então, só que daí tem que colocar aqui igual a zero, ou colocar f de x igual a isso aqui, vai aparecer o gráfico no Google. O que interessa para a gente agora é a letra B. Quantas unidades devem ser produzidas? Para o maior lucro possível. Está falando do vértice e está falando de unidades. Unidades aqui é o x, então ele quer saber só o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, menos. O b ali é 5.000, o a é menos 1, menos 5.000 dividido por menos 2. Isso aqui vai dar 2.500 unidades. Positivo, porque os dois são negativos. Passeio noturno de barco, diversão preferida de um grupo de jovens, surgiu uma situação de perigo, que houve a necessidade de disparar um sinalizador para avistar o restante do grupo que ficara no acampamento. A função que descreve o movimento do sinal luminoso é dada por isso aqui. Então, ele foi disparado, ele vai subir, ele vai cair, começar a cair, mas ele, claro, ele apaga antes de cair. Onde h é a altura do sinal e mede-se t é o tempo. Calcule a altura máxima. Máximo quer saber vértice. Então, vértice, ele quer a altura. A altura é a função, mas ele também quer saber o tempo. Então, vamos ter que calcular o x do vértice e o y do vértice. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Olhando aqui na função, o a é menos 3, o b é 0. Não, o b é 30, o c é 0. Não tinha visto aquele t ali. Tá? Então, menos 30 sobre 2 vezes menos 3. 30 sobre menos 6 fica positivo, aqui dá 5. E aqui, y do vértice, menos delta sobre 4a, menos b² menos 4ac sobre 4a, menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes 0, dividido por 4 vezes menos 3. Então, isso aqui dá 0. Eu fico aqui com 900. Aqui vai ficar positivo. 12. 900 dividido por 12 dá 75 metros. E última questão, um gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Se considerarmos I a intensidade da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica que atravessa o conjunto ali, o gerador e essa função da potência. Qual a potência máxima? De novo, falou máxima, quer saber de vértice, aquele quer saber o y do vértice. A é menos 4, B é 8, C é 0. Menos delta sobre 4A, delta é B² menos 4AC sobre 2A, menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0, vezes menos 4 vezes 0,
dividido por 2 vezes menos 4. Menos 64, isso aqui dá zero, porque tem um zero multiplicando, dividido por menos 8 fica positivo. 64 dividido por 8 me dá exatamente 8 watts de potência máxima. Tá, então, pessoal, tá tudo corrigido, da correção é isso. Qualquer coisa, se ficaram com dúvida em alguma questão, voltem no vídeo, vejam de novo. Se eu fui muito rápido, vejam de novo. Se ainda assim ficou alguma coisa, me